Agora nós vamos pintar os caju. Para pintar esses caju, eu vou estar usando o marfim, amarelo ouro, o laranja e o caramelo. Como sempre, dá uma batidinha no vidro da tinta para ela estar misturando bem. Vou estar usando direto na tampinha. Como eu já expliquei, usar a tinta direto na tampa, você tá economizando. Porque se você passar a tinta, né, para um recipiente, normalmente a tinta, de acordo com que você vai usando ali, ela vai estar secando um pouco. Então, nem sempre você vai reutilizar ela. Normalmente eu coloco na tampinha, depois eu terminar de fazer a pintura, eu tampo o vidro, dou a batidinha para ela estar misturando novamente. Então, aqui nós vamos começar passando o clareador. Como a gente já fez nas folhas, na melancia, a gente passou o clareador primeiro. Eu vou estar fazendo da mesma forma. Vou passar o clareador em todo o caju. Espalhar bem. Porque o clareador, como eu já expliquei, ele fica bem melhor quando você passa o clareador. O tecido vai ficar mais úmido e fica melhor para você espalhar a sua tinta depois. Espalhei nele todo. Só a semente que eu não vou estar passando agora, porque eu vou passar no caju, vou pintar. Depois, quando eu for pintar a semente, aí sim eu vou estar passando clareador. Mas por enquanto eu não vou passar, porque senão até chegar a pintar a semente, o clareador vai estar seco, vou ter que repetir o processo. Então aqui eu vou estar começando com a tinta marfim. A tinta marfim, eu vou estar preenchendo essa parte do meio do meu caju. Vou passar aqui na beiradinha da semente, vou espalhar. Vou espalhar por uma boa parte dele. Sempre passo aqui no pezinho dele primeiro, espalho a tinta para baixo. Espalho bem aqui. Aqui eu não vou estar chegando até na lateral do meu caju, porque na lateral aqui eu vou estar usando outras cores. Então não é necessário eu estar passando a tinta marfim. Você pode estar usando também, no lugar do marfim, a tinta branca. Aqui espalhei bem nessa parte aqui que vai ficar a luz do meu caju. Vou lavar o pincel. Agora eu já vou estar usando a tinta amarelo ouro. O amarelo ouro, eu vou estar passando todo em volta do meu caju. Sempre começando pela lateral. E espalhando um pouco aqui. Aqui, espalhar bem aqui onde que tá o marfim, na lateral aqui. Vai ser o encontro das tintas. Então, eu gosto de espalhar bem para não ficar marcado.
Passei na lateral, puxei pra dentro. Peguei mais um pouco. Passar aqui embaixo também. Vou espalhar ao encontro da tinta marfim. Agora estou usando o amarelo ouro. Do outro lado do caju, estou fazendo o mesmo processo com a tinta amarelo ouro. Essas laterais aqui do caju eu não passei o marfim, porque no caso eu vou estar usando essas tintas de cores mais fortes agora. Passei primeiro o marfim, porque se caso você não tiver o marfim, você pode estar usando o branco. Agora estou usando amarelo ouro nas laterais do caju, espalhando levemente para dentro. Agora eu vou estar usando o laranja. O laranja eu vou pegar nessa partezinha desse risco aqui, para já estar fazendo uma sombra no meu caju. Vou passar, vou dar uma puxada levemente para espalhar bem a minha tinta, que no caso eu estou usando agora o laranja. Espalhar bem para não ficar marcado. Mas aqui eu quero fazer a junção das tintas, não quero que fique a marca. Então vou espalhar bem para a tinta misturar. Primeiro eu usei o amarelo ouro, agora eu estou usando o laranja. Vou pegar mais um pouco do laranja. Vou fazer o mesmo processo aqui embaixo, vou passar, aqui eu vou passar na lateral do meu caju, vou espalhar bem pra cima aqui. Esfumaçar aqui no lugar que eu passei o amarelo. Do outro lado aqui eu vou estar usando novamente, o amarelo ouro. Aqui eu quero que ele fique mais amarelinho desse lado. Esse lado aqui, você observou que eu não passei o laranja. Vou estar reforçando aqui o amarelo ouro. Dá mais uma esfumaçada aqui. Eu quero que fique aqui desse lado mais amarelinho.
eu vou pegar o pincel número 6, que no caso é um pincel menor. Vou estar usando agora a tinta caramelo. Primeiro, eu vou passar aqui na lateral do meu caju. Dar uma leve espalhada. Passa mais um pouquinho. Do outro lado, o mesmo processo. Estou usando a tinta caramelo. Vou passar um pouco aqui no pé do caju também. Vou dar uma leve misturada. Agora eu vou, respeitando o risco, passar um pouquinho de caramelo aqui também para dar uma sombra no meu caju. Do outro lado, mesmo processo, um pouquinho de caramelo, respeitando o risco, para dar uma sombrazinha aqui no meu caju. Vou lavar o pincel. Vou dar uma leve esfumaçada aqui. Agora aqui eu vou voltar com o meu pincel número 12 e vou dar mais uma luz aqui no meu caju. Vou estar usando o marfim novamente e vou dar uma espalhada aqui assim para fazer a junção das minhas tintas. Para dar mais uma clareada aqui no meio do meu caju. Passar mais um pouquinho. Voltando com o meu pincel número 6, vou fazer essa parte aqui de cima aqui. Dá uma luz nessa parte de cima aqui também do meu caju. Vou usar o clareador
Vou espalhar agora na semente. Agora eu vou estar usando para semente o marfim e o sépia. Primeiro vou pegar o marfim, respeitando o meu risco, e vou fazer essa curvinha aqui, fazendo uma luz aqui nesse meio. Passar um pouquinho também aqui por baixo. Espalhar bem. Agora eu vou pegar o sépia. Vou começar nessa parte aqui. Vou fazer essa curvinha. Pego mais um pouco do sépia, passo essa curvinha, volto aqui e vou espalhar a tinta. Passo mais um pouquinho de sépia e dou mais uma espalhada aqui. Volto aqui. Passo mais um pouquinho, puxo, volto para espalhar. Agora, eu vou vir aqui na curvinha da semente, vou vir bem aqui no meio, ó, respeitando o risco, e vou fazer essa curvinha aqui. Venho, vou passar mais um pouquinho, faço a curvinha e dou uma breve espalhadinha aqui. Volto novamente, vou retocar o sépia e espalho. Eu passo primeiro na lateral da semente, volto e puxo aqui espalhando. Agora eu vou vir aqui novamente com o marfim e vou dar um retoquezinho aqui na luz da semente do meu caju. Aqui eu tô dando uma leve batidinha. Aqui, nessa parte aqui também, por baixo, aqui eu vou estar passando um pouquinho do marfim. Aqui, se caso você não tiver o marfim, você pode estar usando o branco. Para dar essa luz aqui da semente do caju. Aqui, para fazer o cabinho do caju, eu vou estar usando o verde oliva. Vou pegar aqui o verde oliva. Aqui, para fazer o cabinho do meu caju, eu vou estar usando o pincel número 2. Pegar um pouquinho de clareador incolor. Passei aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde oliva e vou puxar
para fazer o cabinho do meu caju. Vou pegar mais um pouquinho. Aqui. Eu vou pegar um pouquinho de marfim. Só para dar uma leve batidinha aqui, onde que ficou o cabinho do meu caju. Aí aqui eu tô dando uma leve batidinha, que é o lugar que tá o cabinho do meu caju. E agora eu vou pegar um pouquinho de marfim de um lado só do pincel. Vou vir aqui no finalzinho do cabinho do meu caju e vou encostar, puxei e pronto. Só para finalizar essa partezinha aqui. Só encostei e puxei. Esse caju tá pronto. Agora eu vou pintar o outro, no mesmo processo.
Agora vamos estar pintando essa última folha. Essa última folha aqui, por que que eu não pintei ela primeiro, como eu fiz com as outras? Porque normalmente quando você vai fazer, né, a pintura de um risco, normalmente a gente começa mais pelas folhas mesmos. Só que essa folha, ela tá por cima desses caju aqui. Se eu pintasse ela primeiro, na hora que eu fosse pintar o caju, eu ia estar borrando as beiradinhas dela. Então, o que que eu fiz? Primeiro eu pintei os caju, né, que ela ficou por cima dos 3 caju, tá pegando por cima dos 3 caju. Agora, eu vou estar pintando ela. Aí ela vai ficar já prontinha, sem precisar de retoque. Vou passar o clareador em toda a minha folha. Espalhar bem. Vou ir com o verde pistache, passar no centro da minha folha. Puxar para lateral. Passar mais um pouquinho no centro da folha, volto espalhando para lateral. Sempre deixando um espaçozinho branco, que vai ser o lugar que eu vou estar usando a tinta marfim. Como eu fiz essa parte do meio desse lado aqui, agora eu vou descer pintando a lateral da minha folha. Primeiro eu pintei a parte do meio, puxando para fora. Agora eu estou pintando a lateral, puxando para dentro. Até finalizar aqui a minha folha. Pego mais um pouco, puxo, espalho bem. A minha folha. Agora eu vou estar usando o verde pinheiro. O verde pinheiro, vou estar pegando. Aqui, eu vou começar por aqui na parte do meio aqui. Vou pegar, vou puxar pra dentro. Passei a lateral, puxei. Veio mais uma parte aqui, aí agora chegando aqui, eu vou fazer uma curvinha pra dentro aqui, ó. Pego mais aqui no pezinho da folha e puxo pra dentro. Vou estar trocando de pincel aqui e voltar pro número 6 para estar finalizando bem aqui as pontinhas. Vai ficar melhor com o pincel número 6. Eu estava usando o número 8, ou seja, o número 12. Espalhei para não ficar marcado. Agora aqui no meio, volto, dou uma leve puxada. Passar um pouquinho aqui no pezinho dela, reforçar a tinta.
Agora eu vou estar usando o marfim para dar o acabamento na nossa folha. Vou tampar, misturar a tinta. Aqui eu vou passar nessa parte que ficou sem tinta, eu vou estar usando a tinta branca, ou seja, a tinta marfim, que você pode também usar o branco. Esse talinho aqui, eu vou estar usando o verde pinheiro. Passar um pouquinho de clareador aqui para ficar macio o tecido. Aí eu vou estar usando um pouquinho de verde pinheiro. Aí aqui eu vou dar essa chanfradazinha e puxar para dentro. Vou passar mais um pouquinho aqui e puxo. Aqui do outro lado, do mesmo jeito, dou uma chanfradinha pro lado e puxo. Espalho, né, aqui pra baixo. Vou tá passando mais um pouquinho e puxo.
Agora eu vou fazer umas florzinhas. Agora eu vou estar usando a tinta branca. Agora eu vou vir aqui com o amarelo ouro. Botar um miolinho nela. No caso aqui é só um pinguinho mesmo. Que vocês tenham uma boa tarde, que Deus abençoe vocês. E é isso aí, terminamos o nosso risco. E tenham uma boa tarde na paz de Jesus Cristo.